A poupança não é o investimento mais seguro, é a renda fixa de menor rentabilidade no mercado e mesmo assim tem gente que jura que é a melhor alternativa para deixar o seu dinheiro guardado. Se você quiser saber a verdade sobre a poupança, não perca nenhum detalhe desse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Douglas Mendes e hoje eu quero te dar 3 motivos, só 3 motivos para você deixar de perder dinheiro na poupança de uma vez por todas. É isso mesmo, aquela famosa queridinha dos brasileiros, né? O melhor investimento de acordo com muitos brasileiros, que aqui no Brasil a gente tem mais de R$ 1 trilhão investidos na poupança. Nossa, me dá até nervoso quando eu paro para pensar nisso. E sem enrolação, sendo direto no objetivo, no assunto do vídeo, eu quero falar o primeiro motivo em relação ao porquê que a poupança não é o melhor investimento. E o primeiro deles é segurança. Ah, Douglas, eu deixo meu dinheiro na poupança porque eu sou muito conservador, sabe? Então eu não quero correr nenhum risco. Como a poupança é o mais seguro, eu deixo o dinheiro lá. O problema é que a imensa maioria dos brasileiros tem certeza que a poupança é o melhor investimento. Eu até acho, eu desconfio que você também, em algum momento da sua vida, já escutou, já ouviu falar essa história. Mas isso não é verdade. A pessoa que deixa dinheiro na poupança não é que ela seja conservadora, assim como ela acha que ela é. Na verdade, ela é apenas desinformada, falta informação para ela. E se esse for o seu caso, fica tranquilo que essa é a função desse canal. Trazer esse tipo de informação para pessoas, né, assim como você, ou assim como alguns conhecidos seus, que nunca tiveram acesso à educação financeira, nunca tiveram acesso a esse tipo de aprendizado. E o primeiro ponto, por que alguns dizem que a poupança é o investimento mais seguro? Simplesmente pelo fato deles terem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E eu te aconselho a dar uma pausa rapidinho no vídeo, dar uma lida aqui na descrição do que é o FGC para você entender melhor e assim que você ler, pode continuar a assistir o vídeo aqui para você poder continuar o raciocínio que eu estou trazendo aqui. E se o motivo que você deixa o seu dinheiro na poupança é justamente pelo Fundo Garantidor de Crédito, entenda que existem outras modalidades de renda fixa, como CDBs, como RDBs, que também possuem exatamente a mesma garantia e rendem mais do que a poupança. Hoje em dia é possível você colocar o seu dinheiro, seu dinheiro guardado ali, o que você tem como reserva, em uma dessas modalidades, seja um CDB, seja um RDB, que você consiga resgatar quando você quiser. Então isso a gente chama de liquidez diária. Toda vez que você escutar o termo liquidez diária, é porque você tem a possibilidade de movimentar esse dinheiro todos os dias igual à poupança. E normalmente os bancos digitais e outros tipos de banco oferecem esses CDBs, por exemplo, com uma rentabilidade acima da rentabilidade da poupança. Então você tem uma rentabilidade maior nessas outras alternativas com a mesma segurança, a mesma garantia, melhor dizendo, do FGC da poupança. Então o primeiro ponto é justamente esse. E o segundo ponto em relação à segurança que eu quero trazer aqui é o seguinte: você sabe o que os bancos fazem com o dinheiro que está aplicado na poupança? Eles pegam esse dinheiro e grande parte deles são aplicados em títulos públicos do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é uma secretaria do governo federal que administra os recursos financeiros nos cofres públicos. Ou seja, é quem cuida do dinheiro do Brasil. É como se fosse o caixa da nação. O Tesouro Nacional nunca deixou de honrar os seus compromissos e cabe destacar que os títulos públicos é a modalidade de renda fixa mais segura que a gente encontra aqui no nosso país. Não é à toa que os próprios bancos pegam as poupanças, as reservas dos seus clientes e aplicam em títulos públicos. Você pode até não entender em relação à segurança dos títulos públicos, mas cabe aqui uma pequena observação. Se os bancos, que são os bancos, confiam nessa segurança dos títulos públicos, por que você não iria confiar? E me diz uma outra coisa, você acha que os bancos iriam fazer esse intermédio, vamos dizer assim, de pegar o seu dinheiro, né, pegar o dinheiro da poupança e investir em títulos públicos e depois devolver para os seus clientes toda a rentabilidade que eles vão conseguir obter com os títulos públicos? É lógico que não. Bancos têm os seus gastos com pessoal, com administração, ele não tem como repassar 100% da rentabilidade. Então, a poupança, consequentemente, vai render menos do que os títulos públicos. E aqui a gente vai entrar no segundo motivo que eu queria abordar no vídeo de hoje, que é sobre rentabilidade. E já antecipo que eu não vou entrar em detalhes em relação a essa parte técnica da rentabilidade da poupança. Se você quiser saber toda a parte técnica, os detalhes, enfim, as curiosidades, tudo que você tem que saber, assista esse outro vídeo aqui. Mas o que você precisa saber é o seguinte: a sua poupança ela pode render de 2 formas distintas e isso vai depender de como está a Selic, a taxa básica de juros da economia. É a taxa que vai regular todos os outros juros
aqui no Brasil. Para você entender o que é essa taxa Selic, eu tenho que fazer uma breve explicação sobre inflação. Essa você conhece, né? Inflação eu tenho certeza que você conhece. É quando você vê o preço de todas as mercadorias subindo no mercado, é quando tudo vai ficando mais caro, os preços vão ficando mais altos. E se eu for pensar de uma outra forma, é o dinheiro perdendo o poder de compra no passar dos anos. Tivemos vários exemplos recentes, né, de preço da gasolina aumentando, o preço dos produtos do mercado aumentando, e justamente para o Banco Central controlar a inflação, ele criou um mecanismo de controle que é a taxa Selic. Para hoje, o que você tem que saber? A taxa Selic, ela vai estar sempre muito próxima à variação da inflação ali calculada naquele momento. Ou seja, se a inflação está alta, o Banco Central costuma aumentar a taxa Selic. E em contrapartida, se a inflação está baixa, o Banco Central tem a tendência de descer a taxa Selic e deixar ela bem próxima ali ao nível da inflação. E tem uma modalidade de investimento que chama Tesouro Selic, que é justamente aquele título público do Tesouro Nacional que tem a sua rentabilidade, vamos dizer assim, indexada à taxa Selic. Então, se eu tenho esse título público que vai estar me pagando aproximadamente, algo muito perto mesmo, da taxa Selic, esse será o investimento ideal para você pelo menos não perder tanto ou ganhar um pouquinho ainda acima da inflação. E se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai lembrar que eu comentei que o banco ele pega o dinheiro do cliente que colocou o dinheiro na poupança e investe em títulos públicos. E qual é o título público? Em grande parte que o banco coloca é justamente nesse Tesouro Selic, é o tesouro que vai estar com uma rentabilidade bem próxima à rentabilidade da taxa Selic. Se o banco ele tem as suas taxas, ele tem os seus gastos e ele não repassa toda a rentabilidade do título público para o cliente, o que a gente consegue deduzir disso? A gente deduz que a poupança vai estar rendendo sempre abaixo da taxa Selic. Então, se eu tenho uma modalidade de investimento que rende a Selic, que é mais segura do que a poupança, que são os títulos públicos, né, o Tesouro Selic, e se eu tenho a poupança que rende abaixo da taxa Selic e que é menos segura do que o Tesouro Selic, por que eu vou deixar meu dinheiro na poupança? Ao invés de colocar meu dinheiro no banco que vai fazer isso, eu posso diretamente fazer esse investimento nos títulos públicos. Ou seja, você está perdendo dinheiro deixando toda a sua reserva na poupança. E um outro detalhe muito importante, sabendo que a taxa Selic é a taxa que regula a economia, regula os juros aqui no Brasil, você tem que entender um termo que chama CDI. Então dá uma lida aqui no que seria esse CDI, um breve resumo do que é o CDI. Mas o CDI ele sempre vai estar rendendo 0,1 abaixo da taxa Selic. Então, se eu tenho hoje a taxa Selic a 13,25% ao ano, consequentemente o CDI está rendendo 13,15% ao ano. Mas Douglas, por que você está me dizendo isso? Lembra que eu comentei que tem aquelas outras opções de renda fixa, como CDBs, por exemplo, que tem a mesma segurança do FGC, que é a garantia da poupança? Hoje em dia é possível a gente encontrar muitas opções de CDBs que vão estar rendendo 100% CDI, ou seja, muito pertinho ali da taxa Selic e que tem a mesma garantia da poupança. E algum deles ainda tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar todos os dias o investimento nesse CDB. Agora eu já te dei duas alternativas que rendem mais do que a poupança. Um CDB que vai estar rendendo, por exemplo, 100% o CDI, que é bem pertinho da taxa Selic, ou um título público que vai estar rendendo 100% ou algo muito próximo da taxa Selic. As duas opções, os títulos públicos são mais seguros do que a poupança e os CDBs têm a mesma garantia da poupança. Então já são duas alternativas mais interessantes que a poupança e, no mínimo, com a mesma segurança. Concluindo o tópico, a poupança é a pior alternativa quando o assunto é rentabilidade em renda fixa. Ah, Douglas, mas eu deixo meu dinheiro na poupança pela praticidade. Eu não pago imposto de renda, é mais fácil deixar o dinheiro lá, então pra mim assim é melhor. Quando alguém me fala isso, a primeira coisa que eu comento é o seguinte: Como é que você quer que desconta imposto de renda de algo que não dá renda, algo que não dá lucro? Mas brincadeiras à parte, no outro vídeo ali eu também mostro como que mesmo as outras opções, você tendo que recolher imposto de renda sobre o lucro da operação, em todos os casos você vai estar pagando o imposto de renda e a rentabilidade final vai ser ainda maior do que a rentabilidade da poupança, mesmo sendo isenta do imposto de renda. E sobre a praticidade de você deixar o dinheiro na poupança, esse argumento até talvez fosse válido no tempo dos nossos pais, no tempo dos nossos avós, lá 30, 40, 50 anos atrás. Mas você falar isso em pleno ano de 2022 é um insulto
a evolução humana. Hoje, basta um Pix, uma transferência rápida para você mandar o seu dinheiro para uma conta, por exemplo, digital, de um banco digital, que tenha uma opção de CDB, que vai estar com rendimento de 100% CDI, com liquidez diária. Então, traduzindo para você que é bem novato ainda nessa linguagem, uma opção de renda fixa melhor que a poupança, com a mesma segurança que a poupança, que vai estar rendendo bem próximo a taxa Selic, que é bem parecida com a inflação. E se for um pouquinho mais além, com um Pix e uma ordem de compra por uma corretora, por exemplo, até alguns bancos também oferecem a opção, você consegue adquirir títulos públicos do Tesouro Nacional, por exemplo. Um investimento mais seguro que a poupança, que vai estar rendendo mais do que a poupança. Então isso você consegue fazer em 2, 3 minutos. Se você for muito ruim ainda, com tecnologia, for muito lento, você demora 5 minutos para poder fazer isso. Então nem a praticidade hoje em dia é uma desculpa. Só toma cuidado para essa historinha de praticidade não se confundir com comodidade. Comodidade para não agir, comodidade para não aprender, comodidade para não querer evoluir. Só toma cuidado com isso. Infelizmente, muita gente se esconde desse termo de comodidade, de conservadorismo, para esconder ali uma falta de vontade realmente, posso dizer até que é uma ignorância em relação a esse assunto. E tem uma frase muito conhecida, que é do maior investidor da história, inclusive ele está vivo até hoje, que é o Warren Buffett, que ele diz Que investir em educação sempre vai gerar os melhores dividendos. E em contrapartida, eu sempre gosto de falar que a ignorância cobrará os maiores juros. Não é culpa sua não terem te ensinado isso mais cedo, não é culpa sua você não ter tido acesso a esse tipo de informação antes, mas será culpa sua a partir de agora se você mesmo depois de assistir esse vídeo continuar fazendo as mesmas coisas que vem fazendo e que falam que é o melhor investimento há 30 ou 40 anos. E cabe um destaque, você ser acomodado é diferente, muito diferente de você ser conservador. O conservador, ele vai estar buscando sempre proteger o seu patrimônio, mas uma rentabilidade pelo menos parecida com a inflação para ele não perder dinheiro. O conservador não gosta de perder dinheiro. Então, se a pessoa se diz conservadora e deixa na poupança, ela está perdendo dinheiro, logo ela não é conservadora. Ela é desinformada, vamos chamar assim. Então, acomodado não é que ele busca segurança, ele parece que busca a ignorância. Simples assim. E enquanto busca ignorância, ele costuma torrar toda a sua renda com financiamentos achando que está fazendo investimento. Ele vai pagar juros pelo resto da vida, vai ser escravo dos seus financiamentos, escravo ali da sua renda limitada. E eu fiz um vídeo tratando apenas sobre esse tipo de mentalidade que está nesse link aqui. E você que chegou até esse ponto do vídeo e quer saber quais são outras alternativas mais interessantes que a poupança, assista esse outro vídeo aqui onde eu vou colocar algumas opções bem interessantes, vou explicar como que elas funcionam, quais são as seguranças dela, como que é a rentabilidade dela. Eu não coloquei aqui, senão o vídeo fica muito longo. Esse vídeo aqui ele é menos técnico, vamos dizer assim, justamente para você entender como que está perdendo o dinheiro. E inclusive nesse outro vídeo eu coloco alternativas para sua reserva de emergência. Então aqui no canal você encontra outros vídeos que explicam o que é reserva, quanto que você tem que ter na sua reserva, para que serve a reserva de emergência. Então dá uma olhadinha no canal, se inscreva que tem muita coisa legal aqui dentro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta, isso vai me ajudar bastante a continuar trazendo conteúdos de investimentos e finanças pessoais para vocês. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, seus colegas de trabalho e vamos fazer com que a população brasileira consiga tirar esse 1 trilhão que está na poupança e realmente colocar o dinheiro para trabalhar para elas, pelo menos para elas pararem de perder dinheiro.